Oi gente, eu sou o Léo, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns dos meus livros favoritos de 2022 até agora. Este vídeo está sendo gravado no finzinho de abril. E assim, eu sei que a gente ainda tá uma parte bem pequena de 2022, mas eu já consegui escolher algumas leituras que foram assim super importantes para mim, que me fizeram refletir, que me divertiram, que deram aquela aquecidinha no coração. Então pode ser que essas leituras que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora sirva de alguma forma aí para ajudar vocês também a conhecerem novos autores e terem experiências diferentes. Antes da gente começar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar as notificações. Também, se você quiser, se você estiver afim, deixa um comentário aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante no engajamento do vídeo e faz com que eu também entenda o que vocês estão curtindo ou não aqui no canal. O sucesso tá na mão de Deus, né, mulher? Daí pra frente é com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou, assim, o tipo de pessoa que lê muitos livros de suspense. Então é muito raro você me ver lendo alguma coisa do tipo, mas quando eu leio, geralmente eu acabo gostando e me surpreendendo bastante. E um dos meus favoritos mais recentes é O Manual de Assassinato para Boas Garotas. Este livro aqui é um lançamento da Intrínseca do mês de março, se eu não me engano, e foi uma leitura que eu gostei demais e assim, me divertiu horrores. Com tradução de Diego Magalhães e Caroline Mello, este livro vai contar pra gente a história da Pipa. A Pipa tá fazendo aí um trabalho de conclusão de curso, ela tá na escola, então eles chamam de qualificação para projeto de extensão, é um último trabalho antes de ela finalmente se inscrever pra faculdade, passar por toda aquela bateria de exames e etc. E a Pipa decide investigar um crime que aconteceu há muitos anos nessa cidadezinha onde ela mora, e este crime diz respeito a Indy Bell, uma das garotas mais populares da escola, bonita, toda essa coisa que a gente já sabe que é super clichê da garota que tem muitos amigos, muitos seguidores, que todo mundo idolatra ela e tal. Só que esta história tem um cunho duvidoso, porque todo mundo diz que quem matou a Indy foi o Sal, que é um garoto pelo qual a Pipa sempre teve muito apreço. Ela cresceu em torno dele e, enfim, elas acham que foi o garoto que matou, porém a Pipa tem as suas dúvidas. Então todo o livro vai girar em torno da Pipa tentando desvendar esse mistério. E esse projeto de extensão, ele meio que tem alguns limites que foram impostos a ela, só que ela acaba ultrapassando. E aí a história começa, a gente vai conhecer um pouquinho da Pipa e desse lado investigativo que ela tem, esse negócio meio Sherlock Holmes, assim. Boa, Mirella. Boa. Não, olha só, vamos aqui. E é um livro que, primeiro, me impressionou bastante porque a narrativa da autora é simplesmente muito pontual e o livro ele vai mesclando essa narrativa super rápida com algumas coisas bem interessantes, como por exemplo as pistas que a Pipa vai encontrando no decorrer do caminho. Então a gente tem o que? Imagens, a gente tem textos, a gente tem momentos assim de entrevistas que a polícia fez com os suspeitos. Então ele é um livro super divertido para você ler e é uma história muito rápida também. Conforme você vai lendo, você vai se afeiçoando aos personagens e a história meio que vai te consumindo. Então assim, é muito difícil de você largar e é um livro que ele cumpre a proposta inicial dessa sinopse da garota investigando esse crime para esse projeto de extensão, mas ao mesmo tempo ele é um livro que tem uma protagonista muito forte. Então a Pipa, por mais que ela pareça essa garota adolescente e que esse livro ele se passe num período escolar, ele é muito maduro, porque a personagem tem ações assim muito bem pensadas, ela acaba escolhendo muito bem os aliados dela e com o passar dos capítulos a história acaba ficando bem intensa. E aí é neste momento que vocês devem estar se fazendo a mesma pergunta que eu me fiz na época. Ok, esse livro ele se passa na escola com uma garota que está fazendo um projeto antes de ir para a faculdade, tentando desvendar uma treta que aconteceu anos atrás. Será que vai ter um conflito amoroso aí no meio? Será que vai acabar caindo num romance, numa coisa meio clichê? Então, não. É aí que mora pra mim a chave desse livro, porque é uma história que ela foca exatamente na investigação. Então você não tem um desvio das coisas e tudo é muito bem colocado ali pela autora, o que faz com que a gente se sinta muito angustiado enquanto tá lendo e você não sabe em nenhum momento, pelo menos não foi uma coisa que eu consegui adivinhar tão rápido assim, quem é que matou ou o que é que aconteceu naquela época. Se você for ler esse livro sem criar uma expectativa de que vai ser um livro assim que, meu Deus, ele vai te deixar completamente vidrado nas coisas, ou você for com aquela expectativa de tipo assim, pelo amor de Deus, precisa
precisa ser o melhor livro do ano, ele vai conseguir te encontrar, te envolver, e eu acho que isso é o mais legal nessa história, sabe? Porque ela cumpre o que tem na sinopse e ainda assim ela acaba te entregando umas coisas bem legais. E este livro, ele é o primeiro de uma trilogia, se eu não me engano. Porém, o final desse primeiro livro, ele é completamente fechado. Então, assim, o que você tem na sinopse vai se encerrar no final do livro, você vai ter as respostas que você procura. E o segundo livro, ele acaba puxando um plot desse, mas uma coisa assim super pequena, que se você não quiser continuar lendo 2 ou 3, você vai acabar se divertindo e vai acabar sentindo aquela sensação de putz, esse livro aqui tem uma conclusão e eu tô satisfeito com ela. Saindo dessa vibe super escolar, a gente vai para Kim Jin-young, nascida em 1982, da Cho Nam-ju, se eu não me engano, e com tradução da Alessandra Stash. Esse livro foi uma história que me surpreendeu bastante, é um livro super curtinho, como vocês podem ver, mas ao mesmo tempo em que ele é curtinho, ele é um livro que te deixa completamente desesperado. Eu senti que essa história, ela mexeu muito comigo, muito mais do que eu imaginava. Ele é um livro que é legal de você ler se você não souber tanto assim a sinopse, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui a gente vai conhecer a Kim Jin-young. Ela é uma millennial comum, como todas as outras, ela é coreana, tem uma família coreana, vive na Coreia, e é sobre esse recorte que a história vai trabalhar, sobre como a sociedade trata as mulheres, como os homens estão sempre no topo dessa espécie de cadeia econômica de trabalho. Então ele é um livro que ele acaba tocando em assuntos muito sensíveis, e eu acho que é importante de eu falar para vocês que esse livro ele tem alguns gatilhos, principalmente com relação a abuso, vai falar sobre essa disparidade entre homens e mulheres. Ele é um livro também que, por mais que ele seja ficção, ele traz muitos dados pra gente com relação à população coreana. E aí a gente pensa, putz, mas ele é um livro que vai falar só sobre a situação coreana? Não, porque ele acaba traçando essa discussão com outros países do mundo, como homens sempre têm mais direitos que as mulheres, como eles ganham mais que as mulheres, e é um livro que muito provavelmente vai deixar vocês com aquela ressaquinha no final, porque você acaba pensando e querendo conversar tanto sobre a história que ela mexe muito com você. E tipo assim, gente, é um livro que tem o quê? 160 páginas. E é por isso que a minha teoria sobre livros pequenos destruírem o nosso emocional é completamente verdade, entendeu? Porque ele é um livro muito condensado, muito redondinho, que trabalha sobre esses assuntos de um jeito que às vezes parece até uma cartilha ou de uma forma muito didática de certa forma, mas ele não deixa de ser completamente visceral. O próximo livro eu acho que eu já falei com vocês sobre ele aqui no canal, então vai acabar sendo só uma menção honrosa de certa forma, mas estou falando de Darius o Grande Não Está Nada Bem, publicado no ano passado pela HarperCollins, com tradução do Vitor Martins. Esse livro é completamente intenso e incrível. Além disso, tem aquela baita presença, uma personalidade enorme e tem instintos muito bons também. E essa história vai trazer pra gente então o Darius. Ele é um garoto que sofre muito bullying na escola, apesar de ele ter uma família super incrível, essa família acaba não compreendendo ele do jeitinho que ele é. Ele é um garoto também persa e americano. Tudo muda quando ele recebe uma ligação, quando a mãe dele na verdade recebe uma ligação dizendo que o avô dele tá muito doente e pode ser que o avô não sobreviva. Então eles mudam completamente a rotina deles e vai todo mundo lá pro Irã, onde o Darius vai acabar conhecendo uma realidade que ele não tinha conhecimento, uma realidade que vai abalar ele de certa forma e que vai fazer com que os sentimentos e os pensamentos dele aflorem bastante. Eu acho que o Adip Kohan tem uma sensibilidade muito grande para escrever personagens super novinhos, então assim, o Darius ele tá na adolescência dele, tem muita coisa acontecendo em volta dele, ao mesmo tempo que existe esse sentimento e esse medo, e apesar de quando a gente lê essa sinopse a gente acha que a história vai focar num relacionamento, a gente se engana. É um livro que fala sobre amizade, sobre como amizades nascem e como a gente faz para manter elas, e que muitas vezes um amigo acaba sendo a nossa família por inteiro. Ganhou meu favorito e eu espero muito que vocês leiam essa história porque ela é extremamente importante. É um livro muito bem construído e ele é rapidinho também e assim, vale super a pena.
Um livro que eu acho que ninguém esperava que fosse entrar para essa lista é O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, e eu acabei lendo ele para assistir a segunda temporada da série da Netflix, que eu não queria falar sobre, mas vou ter que dizer que não gostei, tá? Muitos problemas, muitas coisas mal aproveitadas, muitos caprichos ali que foram deixados de lado. Isso virou uma palhaçada. Virou uma palhaçada. Mas esse livro ganhou o meu coração, foi uma história que me envolveu demais, tem umas fininhas quentes ali no meio que foram muito bem escritas, e ele é um livro super completo, assim, sabe? Eu acho que é uma história muito redondinha, que me fez, assim, passar um tempo gostoso com o livro, que fazia muito tempo que, sei lá, eu não ficava rindo com uma história, eu não ficava ansioso e torcendo pelo casal pra ver o que ia acontecer. E eu acho que muitos de vocês que estão me assistindo agora já leram O Visconde que Me Amava, então, assim, dispensa comentários, dispensa sinopses, mas se você ainda não leu, leia, porque vale super a pena, também é uma história rápida pra você ler, assim, em um final de semana, e eu prometo que você vai terminar este livro amando ainda mais a família Bridgerton e torcendo muito pela Kate e pelo Anthony. Eu fiquei um pouquinho desapontado com o final da segunda temporada, porque eu senti que a série não aproveitou toda a complexidade desses personagens e o quão bons eles são juntos. Eu achei simplesmente uma patifaria a segunda temporada de Bridgerton. Vocês me desculpem, tá? E aí, neste momento, eu fico o quê? Aclamando apenas o livro, enquanto a série eu digo assim, bom, os 3 primeiros episódios estavam legais, depois... E por último, mas não menos importante, Six Crimson Cranes, da Elizabeth Lin, que saiu aqui no Brasil pela plataforma 21 como Os 6 Grows. Esse livro aqui foi uma grande surpresa pra mim. Eu sou muito fã da Elizabeth Lin, não sei se vocês já ouviram falar sobre Spin the Dawn e Unravel the Dusk, mas são 2 livros que ela publicou, é uma duologia super famosinha. É uma história que eu recomendo, que vale super a pena. Infelizmente, ninguém comprou os direitos desses livros aqui pro Brasil, mas eu acho que se você tiver a fim de ler e se divertir com uma história que mistura um pouquinho de Mulan com Next Fashion, assim, com essas coisas, eu acho que vale a pena você ler Spin the Dawn. Mas esse livro aqui eu acabei lendo no inglês, que eu tô nessa minha missão desse ano de ler mais livros no idioma original para treinar um pouquinho do inglês e essas coisas. E neste livro somos apresentados a história da Shiori. Ela vive em um castelo, ela é uma princesa e neste mundo onde ela vive, o pai dela meio que extinguiu a magia, assim, tipo, tá todo mundo proibido de usar magia porque a magia é amaldiçoada e etc. Porém, a Shiori começa a desenvolver alguns dons, então a história vai girar em torno disso. A personagem está descobrindo os seus dons, mas o pai dela é uma pessoa que proibiu tudo isso, ao mesmo tempo que ela tem uma madrasta ali que é um pouco desconfiada das coisas, que deixa uma espécie de dualidade para a história. Tudo muda quando a gente tem uma reviravolta na história que eu acho simplesmente fantástica. Não vou dizer quem, mas se vocês forem ler a sinopse, vocês vão descobrir. Acaba jogando uma maldição na família da Shiori, que é a seguinte: todos os irmãos dela são transformados em Grows, nesses pássaros, e toda vez que a Shiori abre a boca, ou seja, que ela fala qualquer tipo de coisa, um dos irmãos dela morre. É uma história que traz pra gente essa magia de um conto de fadas. Ele é um livro super gostosinho, eu gostei da mitologia, da forma como a autora constrói o romance, então sim, ele é um livro também focado bastante no romance, então se você não gosta desse tipo de coisa, talvez não seja um bom livro pra você. Este aqui é o primeiro de uma duologia, o segundo se chama A Promessa do Dragão, e sim, temos dragões nessa história, já saiu ou vai sair lá fora ainda esse ano. Pois muito que bem, foram esses então os 5 livros favoritos do meu ano até aqui. É claro que tiveram outros, mas eu quis fazer aquela bela seleção para compartilhar com vocês, porque eu acho que é válido, entendeu? Uma seleçãozinha assim. Neste processo de estar escrevendo livro novo, de estar editando um livro, eu também encontrei um tempinho para ler coisas que eu gosto, para me divertir, para encontrar histórias favoritas que me fizessem rir, chorar, pensar. Inclusive falando em editar livro e etc. Eu tenho agora um Catarse, onde eu tenho
todas as minhas coisas de escrita e eu ficaria muito feliz se você fosse lá dar uma olhadinha. Todo mês tem recompensas super legais e uma das recompensas é poder ler o livro novo antes de todo mundo, ou seja, fazer aquele papel de leitor beta. Se você quiser conhecer o meu trabalho como escritor e ler meus livros, os links estão aqui embaixo. Fica aí a indicação do Catarse para caso você queira receber uma newsletter mensal com trechos do livro novo, com dicas de escrita e saber um pouquinho do que eu tô fazendo fora da internet. Eu acho que você devia dar uma olhadinha. No mais, era isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!